Graça e paz da parte de Cristo, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo em Cristo. E já de antemão, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você acredita em extraterrestres? Você acredita que existe vida fora do nosso planeta? E pior, ou melhor, vida inteligente? É isso que eu vou tratar com você hoje, com base aqui na palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreva, curta esse vídeo. Desde já eu te peço que você compartilhe ao máximo com os seus contatos, com os seus amigos. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui nesse canal. Contudo, é um vídeo de extrema importância. Divulgue para os seus amigos. É importante que essa palavra chegue também a todos os seus companheiros, seus amigos, seus parentes, para que todos possam receber a palavra do Senhor. Amém? Como você viu aí no título, nós estamos tratando, vou tratar aqui, sobre os extraterrestres. E é muito interessante ver como isso está em alta há muitos anos e não perde, não deixa de ser novidade, não é verdade, meu irmão? Deixa de ser algo assim novo, que todo mundo gosta de saber a respeito sobre tudo isso. Mas eu quero ler com você em Gênesis, capítulo 6. Eu acredito que você que é fã desse tema e que é cristão ou não, já ouviu alguém ler sobre esse texto em algum momento. Mas se não ouviu, olha o que diz a palavra em Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Vamos ler aqui um versículo que nós lemos. Versículo 4. Havia gigantes naquela terra. E também depois, quando os filhos dos homens conheceram, esse relacionar sexualmente falando com as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos que foram valentes, homens de renome na antiguidade. Meus irmãos, já houve debates extremos sobre esse texto. Alguns dizem que filhos dos homens não são, é o que nós vamos tratar aqui, que são descendentes de Sete. Mas não é por aí. Esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens eram anjos caídos. Sim, os demônios que nós conhecemos hoje. E naquele período eles começaram um processo de hibridização. Mas o que é hibridização? É tornar uma criatura, criar uma criatura híbrida. E o que é uma criatura híbrida? Quando você cruza dois animais ou duas espécies diferentes e nasce uma terceira espécie diferente. Essa terceira espécie é uma espécie híbrida. Ela não é natural. Ela foi criada a partir de uma união artificial de duas espécies. Hoje em dia o homem já faz isso. Você pode ver os caninos. Os caninos domésticos que temos hoje, eles são fruto de uma hibridização. Porque os caninos raiz, os caninos que foram criados por Deus, todos eles têm uma aparência mais de lobo, assim, de caninos
de matilha, tipo de lobo mesmo. E nada tem a ver com os caninos que temos hoje, nos domésticos, com pelos compridos, focinhos curtos, né? Enfim, isso é um processo de hibridização. E naquela época os demônios começaram a fazer esse processo. E foi por isso que Deus enviou o dilúvio. Não foi pelo pecado do homem, mas foi pela perversão da criação, onde os demônios coabitaram com mulheres e dessa relação surgiram seres híbridos, que não eram nem homens e nem demônios, nem anjos caídos. Era uma mistura desses dois. Gigantes surgiram, os chamados Nephilims. Em outro momento eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Os Nephilims, né, traduzido para o grego, gigantes, homens valentes, várias raças diferentes. Enfim, surgiram essas aberrações da parte de Deus. Não houve aprovação alguma. Por isso é que Deus enviou o dilúvio. Então nós já vemos aqui uma similitude com coisas que nós temos visto por aí. Se você dá um Google neste momento, desculpa, e puxar sobre alienígenas do passado, existe um documentário fortíssimo no History Channel falando sobre isso, né? Onde eles tentam a todo custo dizer que toda a humanidade proveio da hibridização que ocorreu. E essa hibridização realmente ocorreu, eu acabei de ler para você. O problema é que ela não existe mais nos dias de hoje. Mas eu quero te falar uma coisa que está para acontecer. Então fica até o final do vídeo e você vai ver o que vai acontecer com o nosso mundo. E é bíblico que isso vai acontecer. Dando sequência ao que nós estamos falando, existem inúmeros relatos e visões de pessoas que tiveram contato com extraterrestres, não é? Várias abduções, relatos de abduções, relatos de pessoas que foram implantados chips nos seus corpos, mulheres que foram violadas, engravidadas por esses supostos seres extraterrestres e coisa e tal. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeira coisa, é possível que coisas como essas possam acontecer? Sim, é possível. Porque a Bíblia diz que Satanás, os anjos caídos, têm poder até mesmo para se transformar em anjo de luz, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 14. Olha o que diz. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, para um ser que detém certos tipos de poderes com o objetivo de fazer o mal, ele não teria dificuldade nenhuma em se transformar em alguma coisa que te levasse a crer que era um ser de outro planeta. Eu costumo acompanhar um pastor chamado Lamartine Pozzella, né? Ele provavelmente não me conhece e não tenho problema nenhum de falar o nome dele aqui, é uma figura pública, então não há problema nisso. Recomendo o canal dele, não estou ganhando nada por isso, até porque eu não cobro para pregar o evangelho, mas recomendo o canal desse nobre pastor. E uma de suas pregações, inclusive sobre esse tema, ele disse que estudou um artigo há muitos anos atrás a respeito sobre UFOs, sobre alienígenas, essa coisa toda. E houve-se lá um artigo em que eles afirmavam, era uma afirmação, de que os alienígenas um dia virão e levarão abduzidos com eles todas as pessoas retrógradas. Quem são as pessoas retrógradas na visão da elite mundial? Ora, os religiosos, os que mantêm a família tradicional, os que são patriotas, tudo isso na visão deles são pessoas retrógradas. E essas pessoas serão abduzidas. Meu irmão, preste atenção. Jesus vai voltar e vai levar a igreja.
E essa vai ser pelo menos uma das desculpas que Satanás vai dar para o mundo. Olha, as pessoas que sumiram foi levada pelo disco voador, pelos alienígenas, porque eles têm uma mente atrasada. Então, os ETs vão levar ele para uma dimensão para poder evoluir a mente deles. Nós que ficamos, não precisamos. A nossa mente, ela já é evoluída, nós já aceitamos tudo, nossa mente é aberta. É isso que vai acontecer com o mundo. Então fique esperto, porque as coisas vão começar a acontecer. E aquele que estiver guardado sobre a sombra do Onipotente ficará descansado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei que eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que isso pode acontecer, ações de demônios. Segundo, existe uma coisa psicológica chamada pareidolia. O que é pareidolia, Marlone? Pareidolia é quando você começa a imaginar algumas coisas. Eu vou colocar aqui uma edição bem simples de algumas imagens. Você vai ver agora nesse momento algumas imagens de pareidolia. O que é a pareidolia? É quando você olha uma imagem inanimada e começa a imaginar que parecem rostos ou parecem pessoas, né? Você olha às vezes para uma tomada e parece que tem dois olhos e uma boca. Quando essa capacidade humana de imaginar rostos em objetos inanimados já foi considerado uma doença. Mas hoje não. Hoje é normal, todo ser humano tem essa capacidade. E muitas das visões que as pessoas têm de UFOs é pareidolia. As pessoas veem um balão meteorológico, veem um avião, vê uma sacolinha voando e já imaginam coisas. Eu mesmo já tive vislumbres de tempestade chegando, o que eu pensei ser uma serpente de água. Nada mais é do que uma formação de nuvens comum, né, que você consegue ver em qualquer pesquisa aí pela internet. Dando sequência ao que nós estamos falando aqui, olha o que vai acontecer no futuro para essas pessoas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 26. Esse vídeo vai ser um pouco mais dinâmico assim, como se estivéssemos conversando frente a frente. Aliás, estamos, né? Lucas 17, 26. Olha o que diz o texto. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Meu querido, eu quero chamar a sua atenção, porque se você já está com as anteninhas ligadas, você já entendeu aonde eu quero chegar. Se as suas anteninhas estiverem ligadas, você já entendeu aonde eu quero chegar. Jesus disse nesse texto que a vinda dele será num tempo semelhante ao tempo de Noé. Eu disse para você que o que levou a Deus dar um reset no mundo, resetar o mundo com o dilúvio, foi a hibridização de animais. E eu não quero te assustar, mas se você parar para analisar, o homem já está, há muito tempo inclusive, fazendo clonagem, fazendo híbridos, inclusive humanos. Está na internet, está público, você pode pesquisar e você mesmo ver. Então, essa é a semelhança dos dias de Noé. Por isso, eu digo sempre, Cristo não vai tardar a voltar. E eu tenho assim uma convicção de que talvez nem leve uma década a mais, porque as coisas estão aceleradas. A Bíblia, Jesus disse que a volta dele seria como as dores de parto. Para a mulher, você mulher que está me assistindo e teve filho, né, de parto natural, você sabe. As dores de parto, elas vão se intensificando em dor e em tempo menor. Então, aquilo que era de 10 em 10 minutos começa de 8 em 8, de 5 em 5. É nítido, então, que as coisas vão se intensificando. E eu quero tentar concluir para você provando na Bíblia que os alienígenas existem, propriamente dito. Sim, os extraterrestres existem. E como eu tenho falado aqui, eles são os demônios. São os principados e as potestades. O que são principados e potestades, irmão Marlone?
nada mais são do que hierarquias entre os anjos. Existem os principados e as potestades celestiais que vivem com Deus. Sim, os principados, as potestades, as hierarquias. A Bíblia diz que Cristo é o principal dos principados no céu. Mas no mundo obscuro, no mundo das trevas, também existem os principados e as potestades. Efésios capítulo 6, o verso 12 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, os inimigos de Deus nas regiões celestiais. Eles estão nos ares, estão o tempo todo tramando contra a vida e a raça humana. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 9, fala a respeito que Satanás faz sinais e prodígios. Eu já falei aqui, até anjo de luz ele pode se transformar. E ele é capaz de usar o homem na tecnologia, criar artifícios, para enganar a muitos. E enganarão, muitos serão enganados. Estão sendo enganados. Por isso eu peço a você que, se você não se converteu, converta hoje, meu irmão. O dia de voltar para Jesus é agora, não é amanhã. O problema é que colocaram na sua cabeça que se você errado igual você tá, pecador igual você é, se você voltar para Cristo, você vai profanar a igreja. Não! Você tá sujo, tá em pecado, tá. Mas quando você vem para Cristo, você não suja Cristo, é Cristo que te limpa. A mulher do fluxo de sangue pensava a mesma coisa. Eu vou tocar só nas vestes, porque eu não posso tocar, senão eu vou sujar Cristo. Mas quando ela tocou nas vestes, falou, epa, saiu virtude de mim. Eu limpei alguém aqui agora. Aleluia. É isso que está dizendo o texto. Então, para de pensar nessas coisas. Eles existem, sim. E o que são? São demônios. São principados e potestades do inferno, que estão criando já os meios para a ascensão do anticristo. E ele virá, mas não se preocupe. Se você estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, você estará escape dessa condenação futura. Você estará escape da tribulação. Você estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, espero ter trazido uma luz ao seu coração com esse vídeo. Que você possa compartilhá-lo. Foi um vídeo diferente dos que eu faço aqui, né? Se você quiser que eu fale mais profundo a respeito desse tema, deixe nos comentários. Eu trago coisas mais específicas, eu falo mais profundo desse tema. A gente vai debatendo aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.